Olá, galera do Varal Celeste. O vídeo de hoje é para falar da vitória diante do Mirassol por 3-1 pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. Vamos lá? Antes, quero pedir a vocês que deixem o like, se inscrevam no canal ativando o sininho de todas as notificações e compartilhe com seus amigos e seguidores em todas as suas redes sociais. Para conquistar essa vitória, que colocou o Cruzeiro, se eu não me engano, em quinto, eu acho que foi quinto. Se não foi quinto, foi sexto. É a melhor posição que o Cruzeiro alcançou até agora no campeonato. Nessa temporada de 2026, o Cruzeiro que foi a campo foi o seguinte: Otávio, Fagner, João Marcelo, Jonathan Jesus e Vijalba. Romero, Zé Lucas e Matheus Pereira. Arroio, Kenji e Bruno Rodrigues. Entrada e decorrer do jogo. Os estreantes: João Costa e Wesley, Lucas Silva, que já não é um estreante mais, Lucas Silva, Caio Jorge e Gabriel Rojas. Os gols do jogo foram marcados pelo lado do Cruzeiro, João Marcelo, Caio Jorge e Wesley. Pelo lado do Mirassol, Reinaldo de pênalti. Bom, pessoal, vamos começar a falar desse jogo aí, que foi um jogo meio incômodo. Assim, ao menos eu fiquei incomodado. O time do Cruzeiro também, obviamente. E eu creio que muitos torcedores também. Até porque o Mirassol em determinado momento teve o controle do jogo. O Mirassol em determinado momento conseguiu empurrar o Cruzeiro para trás. O Mirassol em determinado momento conseguiu evitar que o Cruzeiro desse pressão em cima dele. O Mirassol em determinado momento conseguiu marcar saída do Cruzeiro de uma forma muito eficiente. O Mirassol conseguiu incomodar, né? Por mais que assim, o Otávio não teve que ficar fazendo milagres, teve um e tal, mas assim, não fez 5, 6, não teve que ficar fazendo defesas absurdas, né? Ou um número muito grande de defesas, por exemplo, para pegar de comparações, o jogo contra o Boca, né? Aquela quantidade de defesa e tal, saindo como grande destaque do campo, não foi o caso. Né? Mas vamos lá, o primeiro gol do Cruzeiro, o Fagner bate um latereio, famoso latereio. O Bruno Rodrigues desvia, o João Marcelo vem, tira do goleiro e abre o placar. E aí vem o gol de empate do Mirassol, que pra mim não foi pênalti, viu? Pra mim não foi pênalti. Ao menos nós já vimos lances similares a esse não sendo marcados. E o árbitro mesmo marcando, indo no VAR e voltando atrás na marcação. Que a bola desvia na coxa. Né? Só passa a ter aquela jogada ali daquela forma que ela desvia na coxa. Se o Romero fica parado com os braços para trás, talvez a bola não pegaria no braço do Romero. Teria-se talvez a atitude mais inteligente. Não foi o que ele tomou, no caso, né? Evitaria esse debate se foi ou se não foi pênalti. Beleza? É só para pegar de efeito de comparação alguns lances assim e tal, né? Algumas situações. Mas antes disso, existe um erro grotesco. Que assim, a assistência que o Fagner dá pro Caio Jorge salva o jogo dele. Porque o jogo do Fagner era muito ruim, né? Fagner que não joga na quarta-feira, o Romero que não joga na quarta-feira, né? O Fagner dá assistência e salva o jogo dele, porque ele erra e erra feio. O Fagner, na hora de tocar, ele resolveu chutar. E aí ele se complicou, porque tinha dois atletas do Mirassol fazendo pressão nele. Ele tinha que ter tocado a bola, ele não tocou, ele tentou chutar. Perdeu a bola e virou o que virou. O Otávio faz uma baita defesa, né? No lance, no cruzamento. Mas infelizmente não consegue evitar o gol do Mirassol. Até toca na bola e tal, né? Mas o pênalti é muito bem cobrado. Infelizmente não não consegue defender, beleza? Então, assim, nós tivemos essas questões aí, né? Por mais que eu ache, é uma opinião minha, assim, baseada em outros lances que nós vimos aí no futebol brasileiro. E é como o Stefano diz, essa regra que cada um interpreta a forma que quer, né? Vamos ser bem sinceros, que é um negócio meio estranho.
O segundo gol do Cruzeiro já sai no segundo tempo ali, depois da alteração sai o Pereira e tal. Depois o Pereira saiu, o Cruzeiro conseguiu fazer 2 gols. Olha pra ver que coisa. Isso é um milagre. O Fagner dá a bola no Caio Jorge, o Caio Jorge dá um drible no zagueiro, tenta dar um chapéu, né? Mas não é bem um chapéu, é quase um chapéu, né? Dá um toquinho, tira o zagueiro, bate, bola bate no chão e entra. E depois o estreante Wesley parte para cima de dois marcadores, de um marcador, né? Aí chega a dobra, no que chega a dobra ele acelera, deixa os dois para trás e bate chapado, rasteiro no canto para fazer o terceiro gol e dar números finais. Cruzeiro que estreou a terceira camisa, uma camisa que por mais que tenha aplicação do escudo, aquele negócio que atrás eu gostei bastante, mas eu entendo as referências e tal, mas acho que poderia ser uma referência muito mais explícita aos 30 anos da Copa do Brasil do que simplesmente um... Ah, nós temos 6 Copas do Brasil, que não sei o que e tal. Do que ser simplesmente essa referência geral, sabe? É importante. Importante, já tá na conta. Mas eu acho que pela grandiosidade que foi o título de 96, ainda mais diante de quem foi e onde foi, né? Eu acho que merecia uma referência mais direta, assim, mais dela, né? Mas é paciência. Cada um, né? Aí não é muito. Você já entra muito na questão pessoal, né? Mas, assim, gostei, mas não é que gostei. Eu expliquei sobre isso lá no episódio de pré do Varal Celeste, beleza? Só para não ficar alongando demais aqui, tá nos tocadores de podcast por aí, Spotify, Deezer e outros. Assim, é um jogo que eu falei, é um jogo de incômodo, né? Um jogo que causou incômodos. Nós tivemos momentos em que o Cruzeiro não conseguia sair com tranquilidade. Nós tivemos momentos de aperto. Nós tivemos momentos em que o Cruzeiro teve que lançar a bola para frente. E nós tivemos momentos que o Arthur Jorge ficou bravíssimo, né? Teve um que o Otávio, eu não sei por que o Otávio foi sair, aquela saidinha, tipo uma fatiadinha, né? Lançamentozinho assim, né? Eu não sei para que ele fez aquilo. O Otávio tá precisando aprender o momento da chutão. Teve uma hora que ele foi fazer isso e pôs a bola na lateral. Ele me lembrou o Anderson. No jogo contra o Bahia, que é 4-1. Eu fui fazer isso. O Cruzeiro toma um empate assim. O Anderson foi fazer isso. Erra, a bola sai na lateral. O Bahia bate o lateral, faz o gol de empate. Não pode ficar dando essas bolas ali. É hora que você tem que dar o chutão. Mira lá na bandeirinha de escanteio, lá do outro lado, e dá uma bica pra lá. Né? Porque tem hora que não tem opção, gente. E não tem problema. Né? Quando não tem opção, é o chutão o recurso. Não tenta inventar a opção. Eu vou dar uma fatiadinha aqui, eu vou achar o cara ali. Não. Se você errar, vai dar BO. A chance da BO é grande. Né? Ao menos um lance você vai criar para o adversário. E não é a intenção. Né? Então, assim, você vê o Mirassol incomodando muito o Cruzeiro. O Mirassol de uma disciplina tática muito grande. Né? Incomodando. Pô, onde tinha um jogador do Cruzeiro, tinha um do Mirassol, às vezes tinha 2. Né? Às vezes os jogadores do Cruzeiro conseguiam saídas inteligentes. O Zé Lucas no primeiro tempo conseguiu uma muito inteligente. Baita estreia do Zé Lucas, inclusive. Né? Ele baixa naquele tiro de meta que faz, né? Saída. Abre os 2 zagueiros. Vem o volante aqui para fazer que a saída com 3. Aí baixa, toca a bola nele. Ele vem, os marcadores vêm, ele deixa a bola passar e ele sai numa boa. Né? Gera uma certa emoção. Nem só tiro de meta, né? Até no recuo acaba acontecendo isso. Os zagueiros abrem, o volante desce. Mas ele desce, aí ele vira e sai com a bola assim, numa boa, tranquilo, tal. E houve erros, né? Mas assim, não tô falando do Zé Lucas, tô falando de outros, né? O Romero errou um passo na saída lá uma hora, que ele até desvia a bola depois que eu pedindo desculpa. Mas o Romero tá bom de pedir desculpa, né? As partidas não tão boas, as partidas não tão legais. Eu não achei, por exemplo, a partida dele e do Fagner boas. E são caras experientes, são caras experimentados. O Romero com o Zé Lucas, eu não sei se não sei se pode dizer que não funcionou, mas acho que a coisa não rodou do jeito que o Arthur Jorge pensou. Porque o Romero em determinado momento ele não foi volante, ele foi um atrapalhante.
né? Deixava buraco, saltava para marcar. Aí você olhava, os caras já quebraram aquela linha ali, já estão subindo, você não viu o Romero na tela, né? Quem tava no campo talvez não viu o Romero onde o Romero tinha que estar. Então assim, é meio esquisito, né? Meio esquisito. O Romero tá merecendo as críticas, gente. Tem gente que gosta muito do Romero. Eu concordo. Merece o respeito e tudo mais, né? O cara que dá a raça aí e tudo mais. Mas precisa reconhecer que o 2026 do Romero é muito ruim. Em vista do que outrora já foi. Eu nem tô dizendo lá em 17, 18, não. Tô falando em 25. Em 2025 é fazer coisas melhores. Hoje em dia não tá fazendo, né? Tem hora que tá atrapalhando. Então assim, o Pereira não conseguiu ter a tranquilidade para jogar, que outrora consegue arranjar, né? O Djalma, eu entendo, é um lateral esquerdo e tal, né? Nesse esquema, mas é muito mais um zagueiro, né? Fazendo a função de lateral do que qualquer outra coisa. Então acaba pesando, você vê que no final do jogo pesou, tanto é que entra o Rojas no lugar. Baita partida do senhor Jonathan Jesus e do senhor João Marcelo, principalmente do senhor João Marcelo, né? Que parece que vem retomando o ritmo aí de jogo. Bruno Rodrigues, Kenji e Arroio não foram bem. Não gostei da partida dos três. E aí o João Costa, recém-chegado. O Wesley, recém-chegado, entraram. O Caio Jorge também, mas falando aqui dos estreantes, né? Fizeram uma partida boa. Fizeram um jogo interessante. Né? Vamos ver, né? Outras situações e tal. O jogo contra o Flamengo. O jogo contra o Corinthians final de semana. Flamengo meio de semana que vem. Depois Flamengo de novo no final da outra semana. Vamos ver, mas foi um jogo interessante. Foi um jogo bem bom, assim, do Wesley por causa do gol, né? E o do Caio também, muito conta do gol, e é aquilo que eu falo. O Caio ter feito gol ajuda a melhorar o jogo do Fagner, porque assistência do Fagner. Mas assim, a partida do Fagner foi qualquer coisa, né? Teve um lance com o Arroio, pô, foi um dos. O Arroio dá uma melhoradinha ali no final do primeiro tempo, e ele ganha uma bola do Reinaldo e acha o Fagner entrando sozinho em corredor de frente pro gol. Você fala, beleza, agora ele vai posicionar o corpo e vai descer o pé. Não, ele tentou tocar a bola para trás. Assim, se é o Zé Lucas fazendo um negócio desse, eu venho aqui criticar, falar, ó, preciso conversar com o menino, que o menino precisa entender o momento de chutar, o momento de tocar, mas tem potencial. Se é o Neiser, eu venho aqui falar a mesma coisa, precisa entender o momento de chutar, o momento de tocar, né? Se é o próprio Arroio, precisa entender, não sei o que e tal, porque são atletas jovens. O Fagner tem o dobro da idade do Zé Lucas. Se não tiver, tá muito perto. Ou se tiver, passou. Assim, se tiver passado, passou um pouquinho. Né? Ou seja, tem experiência pra caramba. Ele sabe o momento de tocar e o momento de chutar. A hora que era pra tocar, ele quis chutar. Aí o Mirassol arrumou um pênalti. A hora que ele quis tocar, a hora que era pra chutar, ele quis tocar. O Cruzeiro poderia ter do intervalo ganhando 2-1. Sabe? Entrou de frente com o goleiro, enfia o pé, cara. Não tem dó do goleiro, não. Enfia o pé. Sabe? Nem que fechasse o olho, nem lembrasse do que ele fez lá na Bombonera. Nem que fosse assim. Mas assim, enfia o pé pro gol, cara. Sem dó nenhuma. Sem dó nenhuma. Sabe? Não, aí quis tocar. Né? Depois ele tenta um chute cruzado. Bruno Rodrigues acaba passando dela. Mas assim, Cruzeiro. O bom que do gol do Caio Jorge pro gol do Wesley não tem tanto tempo, né? Não é tipo 15, 20 minutos depois. Acho que tá numa faixa de 10 minutos de um pro outro. Bom que já resolve muita parada, assim, tipo, não traz aquele sufoco, né? Não traz aquele time do Mirassol pra cima e o Mirassol empurrando e tal. Não. Então, assim, dentro do incômodo que foi o jogo, que o jogo foi bem incômodo, Cruzeiro conseguiu sair bem, conseguiu ganhar. Chega aos 33 pontos, se aproxima aí da marca, né, para manutenção na Série A e, consequentemente, se aproxima da parte de cima da tabela, alcançando até então a sua melhor posição. Lembrando que o Cruzeiro, junto com o Palmeiras,
é o time dentro do recorte da chegada do Arthur Jorge, ou seja, a partir do jogo do Vitória, no dia 1º de abril desse ano, né? A partir desse jogo, você faz esse recorte, o Cruzeiro fez 29 pontos. Junto com o Palmeiras, é o time que mais pontuou. Né? O Cruzeiro tem 33. 29 desses 33 foram conquistados com Arthur Jorge. O trabalho tem questionamentos? Tem. Tem Marquinhos, tem Bruno Rodrigues, tem Wanderson. A utilização disso, e às vezes não utilizar os atletas da base, dá para questionar? Dá para questionar. Né? Mas é inegável que o Arthur Jorge tirou o Cruzeiro lá da lanterna com 4 pontos e colocou o Cruzeiro hoje brigando por uma vaga na Libertadores. Beleza? É importante sempre lembrar isso. E é importante sempre lembrar que a economia porca, às vezes, muito mais atrapalha do que ajuda. Né? Então, assim, muito bom o que foi feito. Um trabalho bom demais do Arthur Jorge. Tem seus questionamentos, obviamente que tem, porque vai ter. Mas é importante demais olhar para isso e pensar que estávamos na lanterna. E um trabalho minimamente ajustado tirou o Cruzeiro de lá e colocou o Cruzeiro em outra condição. Hoje o Cruzeiro, se eu não me engano, está a 11 pontos do Z4. Beleza? Precisa continuar melhorando, precisa arrumar mais pontos, precisa dar um jeito e uma forma de resolver determinadas coisas. Mas você vê algo caminhando. No mais é isso aí, pessoal. O Cruzeiro venceu o Mirassol, isso é importante. Chegou aos 33 pontos, se aproximou da parte de cima da tabela e agora volta sua atenção para a Copa Libertadores. Encara o Flamengo nessa quarta-feira às 9h30 da noite no Mineirão pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores de 2026. No mais é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todas e todos. Espero que vocês fiquem bem. Peço que deixe o seu like, caso ainda não tenha deixado. Se inscreva no canal ativando o sininho de todas as notificações e compartilhe com seus amigos e seguidores em todas as suas redes sociais. Um grande abraço a todas e todos e até o próximo vídeo. Valeu!